E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje no nosso De Olho nas Imagens, nós vamos aprender o que são as funções urbanas. Funções urbanas, vocês devem ter percebido, tem a ver com as cidades. Qual será a função urbana dessa nossa amiga aí ao lado, Nova York, nos Estados Unidos? Muito bem, primeiro, o que será função urbana? Função urbana é o conceito que busca mostrar quais são as principais atividades que impulsionam a economia de uma cidade, ou seja, a atividade básica em função da qual vive a cidade, a população da cidade, e a partir da qual se origina o seu produto interno bruto, o seu PIB. Essa cidade que vemos ao fundo é Xangai, na China. Uma das primeiras funções urbanas que conhecemos é a função urbana comercial. É uma cidade que recebeu e recebe incentivos governamentais ou está posicionada em entroncamentos viários que favorecem o desenvolvimento do comércio e também da logística. Temos aí ao lado a feira da Sulanca e o atacadão em Caruaru. A Sulanca é uma atividade comercial voltada para a confecção, a venda de roupas. Então a gente tem duas atividades comerciais interessantes aí. O atacado junto com o varejo, representado pelo atacador, ou seja, o setor comercial mais moderno, e também um setor comercial mais tradicional, onde a gente tem pequenos comerciantes vendendo cada um em suas barracas, nas feiras. Essa é a cidade de Caruaru, Pernambuco, minha cidade natal. Outro tipo de função urbana é a função urbana industrial. Geralmente, o município que desenvolve esse tipo de função, ele surgiu e se desenvolveu em torno de polos industriais. Essa é a Companhia Siderúrgica Nacional, uma das maiores empresas do Brasil relacionada à transformação de minério de ferro em aço. Essa fica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Há também as cidades que exercem função religiosa. É uma cidade que se desenvolveu em torno de templos e locais de adoração. Temos aí o santuário muçulmano da Meca, na Arábia Saudita. Perceba, a gente tem aqui nesta área várias pessoas fazendo suas orações. Logo ao lado nós temos um dos maiores centros empresariais do mundo. Esse é um dos edifícios mais altos do mundo, que fica localizado lá na Arábia Saudita, lá na Meca. Outro tipo é a função militar. O crescimento da cidade está relacionado às instituições militares presentes no município. Temos aí a Vila dos Remédios em Fernando de Noronha. Vocês sabiam que Fernando de Noronha se estabeleceu enquanto ocupação humana por meio da função militar? Veja aí a fortaleza de Nossa Senhora dos Remédios. Na realidade, as ruínas dela foram instaladas como um dos primeiros pontos para quem vinha da Europa a partir das navegações antes de chegar no Brasil, precisava passar por Fernando de Noronha. Não necessariamente precisava passar, mas havia grandes chances de passar, já que Noronha está no Oceano Atlântico, entre a Europa e entre o Brasil. Hoje, porém, Noronha exerce a mesma função que Jijoca de Jericoacoara. Veja só que nome legal. Jijoca de Jericoacoara, ou apenas Jeri, como é bastante conhecida, é uma cidade turística. As cidades que têm função turística podem possuir praias, monumentos históricos e muitos outros fatores que alavancam a economia do município a partir da atração de pessoas que se interessam em ver o que tem de interessante nessa área. Esta daí, por exemplo, é a Pedra Furada, em Jijoca de Jericoacoara. Há também as cidades que exercem funções administrativas. São sede de municípios, estados ou países e abrigam as instituições governamentais. Normalmente corresponde às cidades planejadas, ou seja, são cidades construídas, desenhadas, pensadas para exercer a capital de determinado lugar, de país, de estado, de município. Capital de município, professor, como é isso? É a sede do município, onde fica a prefeitura, onde fica a Câmara de Vereadores. Porque lembremos, um município é composto pela sua área urbana e por sua área rural. Esta área rural é administrada pela sede do município. Portanto, essa área mais central que fica na área urbana, essa área mais importante, onde temos os edifícios governamentais. Aí ao lado a gente consegue ver a cidade de Canberra, na Austrália. Foi uma cidade planejada, construída para ser a capital australiana, bem parecido com nossa Brasília. Entretanto, há cidades como o Rio de Janeiro. Vejamos, são cidades que possuem muitas funções ao mesmo tempo.
Geralmente são grandes cidades que abrigam capitais, Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, já foi inclusive capital do Brasil. Atividades comerciais, vocês acham que existe comércio no Rio de Janeiro? Atividades industriais, será que existem indústrias no Rio de Janeiro? E atividades turísticas, será que o Rio de Janeiro é uma cidade turística? Olhe o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor aí para a gente observar. E como que se chamam essas cidades? São as cidades multifuncionais. Hoje em dia, a maioria das cidades são cidades multifuncionais, exercem várias funções ao mesmo tempo. Veja aí São Paulo, que é também uma cidade multifuncional. Nós conseguimos ver aí o uso residencial do solo a partir dos edifícios, alguns desses edifícios são comerciais, então a gente tem também uma cidade comercial. Vemos aí o MASP, né, a partir desse cartão postal. É uma área que atrai o turismo, é uma área que é bem capital do estado de São Paulo. Então temos São Paulo como uma cidade multifuncional. Entretanto, nós também podemos observar as cidades e classificá-las não apenas a partir de suas funções econômicas, mas a partir de sua posição geográfica. E o que é isso? A situação da cidade em relação aos elementos físicos que lhe constituem ou que lhe são próximos explica a sua evolução. Por exemplo, temos aí a cidade de Londres, na Inglaterra, capital do Reino Unido, e a gente tem aí uma ponte famosíssima, a Ponte das Torres. Claro, obviamente, temos uma relação muito importante da cidade de Londres com este rio, o rio Tâmisa. Temos também no Brasil uma cidade que tem uma relação muito importante com o rio que está ao seu lado. Uma cidade que possui essa característica pode ser chamada de uma cidade fluvial. São cidades que surgiram junto a rios e têm uma profunda relação com a área fluvial e suas proximidades. Esta é Manaus e sua praia fluvial de Ponta Negra. Temos aí ao lado o Rio Negro, um dos afluentes do Rio Amazonas, que atrai pessoas para o banho, veja a concentração de pessoas. Atrai também turistas para conhecer a maior cidade do interior da Amazônia. É utilizada também para o transporte, há muitas navegações que levam de Manaus até outros municípios no interior da Amazônia ou até Belém. Então percebam, a cidade de Manaus e o rio possuem uma grande afinidade, uma relação muito íntima. Há também as cidades marítimas. São centros urbanos em áreas ligadas ao oceano e que desenvolvem sua atividade econômica relacionada à atividade portuária ou à pesca ou outras atividades relacionadas ao mar. Vejamos aí Santos, o Porto de Santos. Nós conseguimos ver uma área da praia aqui, ó, bem abaixo da nossa legenda, e conseguimos também ver o canal portuário, onde as navegações fazem o transporte de cargas. Também as cidades insulares. O que é isso? São cidades localizadas em ilhas. É uma cidade que surge em áreas de ilhas e arquipélagos e tem uma profunda relação com o mar. Temos aí a Ilha de Itamaracá, em Pernambuco. Este é o nome do município, Ilha de Itamaracá, porque fica numa ilha. A Ilha de Itamaracá também recebeu um forte, então foi uma cidade militar no passado. É também uma cidade turística, perceba as navegações aqui, esperando os turistas, já temos um aqui que chegou. E a cidade está localizada aqui, ó, mais na parte superior da nossa imagem. Também podemos usar dois conceitos para a gente classificar as cidades. O conceito de sítio urbano, que está ligado à localização e ao tipo de relevo onde se iniciou o povoamento que originou a cidade. Vejam essa cidade aí ao fundo. Qual será o sítio urbano dela? Pensemos no relevo. Quais são as 4 formas fundamentais e mais básicas do relevo? Qual será o relevo em que foi instalada e construída essa cidade? Esse é o sítio urbano, é o seu chão. Já o conceito de situação urbana envolve diversos fatores que estão em constante transformação. A escolha de um bom sítio é determinante para o desenvolvimento econômico e espacial de uma cidade. Poderão surgir conexões intermunicipais que promoverão o crescimento de redes que poderão favorecer as cidades da região. Então, por exemplo, tal cidade tem uma situação urbana fluvial, ou seja, ela pode ter comércio, ela pode ter transporte por meio dos rios. A tal cidade tem uma situação urbana em que há muitos entroncamentos rodoviários, ou seja, a rodovia 1 cruza com a rodovia 2 e a partir desse encontro de rodovias eu consigo viajar para vários lugares. Perceba, essa capacidade de conexões intermunicipais
ajuda bastante a situação urbana dessa cidade. Muitas vezes é produzida pela própria cidade, como por exemplo, construção de aeroportos, permitem grandes conexões a partir desses municípios, a partir dessas cidades. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aprender. Qualquer coisa, entre em contato comigo, manda a dúvida aí embaixo. Beleza? Até a próxima. Tchau.